Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E é importante também que você compartilhe o link desse programa com outras pessoas para que nós possamos alcançar cada vez mais corações com a palavra de Deus. Nós trazemos sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, e você pode nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos fechar essa semana com chave de ouro, dobrando de repente o número de visualizações ou triplicando, para que nós possamos abençoar ainda mais pessoas, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós estamos refletindo no capítulo 25 de Provérbios. Hoje nós vamos concluir esse capítulo e nós vamos refletir a partir do versículo 16. Provérbios, capítulo 25, a partir do versículo 16, tá bom? Então vamos ver o que é que nos diz a palavra nesse texto. Provérbios, capítulo 25, a partir do versículo 16, começa dizendo assim: Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Aqui ele fala sobre uma coisa muito interessante, que é a questão do equilíbrio. É preciso ter equilíbrio em tudo que nós fazemos. Ele dá aqui cita duas situações, né? A primeira na alimentação, é um exemplo que ele está dando. Se você encontrou mel, coma apenas o suficiente. Né? Há pessoas que são compulsivas, não apenas na alimentação, como nas compras, como nos relacionamentos, são compulsivas muitas vezes em fazer algumas coisas que lhe trazem mal. Então, o que o autor está nos ensinando aqui é que nós temos que ter equilíbrio, temos que ter bom senso. Não devemos fazer nada que nos prejudique, nada que venha prejudicar a nossa saúde, seja ela física, emocional ou espiritual. Então a gente precisa ter esse cuidado. O outro exemplo que ele dá dessa questão do equilíbrio é no versículo 17, quando ele diz: não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Aqui é a questão do bom senso, mais uma vez, não é? Tudo bem que algumas pessoas sejam bastante hospitaleiras, mas isso não significa que a gente deve se aproveitar dessa hospitalidade, dessa gentileza, dessa bondade e nos tornar inconvenientes, né? Então nós precisamos ter esse cuidado também nos nossos relacionamentos, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, na forma como nós lidamos com as pessoas. E aí, versículos 18 a 19, 18 a 20, ele vai dizer assim: Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempos de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Veja, ele começa falando sobre aquele que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Olha, uma das coisas mais terríveis no ser humano é levantar um falso contra alguém, é levantar uma calúnia, é inventar uma história, é levantar uma mentira, difamar uma pessoa. Veja,
Às vezes a pessoa leva anos para construir um nome e vem alguém e com uma situação, com uma atitude, com um discurso cheio de inverdades, acaba manchando a reputação daquela pessoa. Então preciso ter muito cuidado sobre o que nós falamos. Se aquilo que vamos falar sobre alguém não vai ajudar, não vai edificar, não vai abençoar, é melhor não dizer. Há espaço para todos. Há espaço para todos. Não há necessidade de prejudicar ninguém. E aí, no versículo 19, ele vai falar da questão da pessoa que é desleal, aquela pessoa que não se mantém firme nos seus compromissos, aquela pessoa que não honra com seus compromissos, que não honra com seus relacionamentos, uma pessoa desleal. Como é que você vai ter firmeza e confiança numa pessoa que vive falhando com você? Que vive sendo negligente, sendo omissa, que vive negligenciando os compromissos que assume. Entende? E aí no versículo 20 ele vai dizer, ele vai falar sobre aquele que no momento que encontra alguém que está aflito, finge que está tudo bem. É como alguém que está aflito e alguém começa a cantar algo que não tem nada a ver e que não vai resolver a situação daquela pessoa. Então a gente precisa também ter esse bom senso, né? Novamente a questão do bom senso, porque às vezes nós perdemos a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Às vezes nós perdemos a oportunidade de ajudar alguém, de levantar alguém, de fortalecer alguém. Então nós precisamos ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. E aí a partir do versículo de 21, ele vai trazer uma informação muito importante, uma lição muito preciosa para nós, que inclusive a gente vai encontrar em Romanos. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Os versículos 21 e 22 vão dizer assim: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Aí a gente vai ver o texto de Romanos, capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, ele vai dizer assim: não paguem a ninguém mal por mal, procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse texto de Romanos, ele destrincha, não é, esse texto de Provérbios, e ele nos mostra que realmente nós não devemos retribuir o mal com o mal. Porque o mal que é retribuído com o mal, ele só vai aumentar e vai gerar um mal cada vez maior. Mas quando alguém nos faz o mal e a gente retribui com o bem, aquele mal ele vai sendo neutralizado a ponto de ele perder as forças e a pessoa que causou o mal ficar sem entender aquilo que fizemos, sem entender a nossa reação. E interessante que ele diz assim, olha, procure fazer o bem diante de todos. E aí no 18 ele diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Às vezes nós entramos em alguns conflitos, entramos em algumas batalhas, algumas guerras desnecessárias, simplesmente porque queremos mostrar que temos razão. Simplesmente porque queremos provar que temos a razão. E às vezes acabamos perdendo a razão e o principal, perdendo a paz. Então, às vezes, é melhor realmente silenciar. É melhor relevar, é melhor deixar que as coisas aconteçam, porque a paz é um bem mais precioso. É um bem mais precioso do que a razão. Ter paz
é um bem precioso. Ter paz no coração nos faz deitar, dormir e acordar, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Então, ele diz assim, olha, a vingança pertence ao Senhor. O Senhor vê, deixa nas mãos do Senhor, entrega ao Senhor. Se alguém te fez um mal, se alguém te prejudicou em alguma coisa, entrega ao Senhor, porque o Senhor é o justo juiz. E aí é interessante que aí no versículo 21 ele diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O mal só se vence com o bem. O mal nunca vai ser vencido por algo que é mal também. O mal só é vencido pelo bem. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Interessante que, tanto em Provérbios 25, 22, como em Romanos, capítulo 12, o texto diz que quando nós, se o inimigo tiver fome, dermos de comer, se tivermos sede e dermos de beber, nós estaremos amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é que isso significa? A gente vai deixar a pessoa de cabeça quente, sem entender o motivo da nossa reação. Sem entender o motivo da nossa reação. Como é que alguém que faz o mal recebe o bem? Como é que alguém que deseja o mal recebe o bem? Mas veja, para retribuir o mal com o bem, é preciso ter um coração cheio da presença de Deus. Se o nosso coração estiver cheio de nós mesmos, a nossa vontade e a nossa atitude vai ser de fazer o mal. Vai ser de querer que o outro pague pelo que fez. Mas se nosso coração estiver cheio de Deus, então nosso coração será compassivo, será misericordioso, será gracioso, assim como é o coração de Deus. E aí, voltando para Provérbios, capítulo 25, seguindo a partir do versículo 23, o texto vai dizer: o vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que numa casa, melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. E aqui entra novamente a questão do bom senso e da sabedoria. Vale tanto para a mulher quanto para o homem. Ninguém gosta de conviver com alguém briguento. Ninguém gosta. Então, se de repente você convive com alguém que é briguento, qual deve ser a sua atitude? Não leve adiante a briga. Não leve adiante. Silencie, peça misericórdia, peça graça, peça sabedoria a Deus para que você não leve adiante essa briga, essa discussão, porque não vai te levar a lugar algum. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Lembra sempre dessa verdade. É melhor ter paz do que ter razão. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Olha, coisa maravilhosa é a gente poder transmitir uma boa notícia. Assim como uma pessoa que está cansada, exausta, com sede, ela revigora suas forças como quando toma um copo d'água frio. Assim é quando a gente recebe uma boa notícia. O nosso coração se alegra. A nossa alma exulta quando a gente recebe uma boa notícia. E aí, versículo 26, ele diz: como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Nós não podemos ceder ao ímpio. Nós não podemos nos tornar nós não podemos agir como o ímpio age. Versículo 27, ele lembra do versículo que nós lemos no início, o versículo de número 16, ele diz assim: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Então, assim como nós devemos ter bom senso de não comer além da necessidade, nós também devemos ter o bom senso de não buscar a nossa própria honra. Faça o que precisa ser feito, bem feito. Faça bem feito o que precisa ser feito. E a recompensa virá. A honra virá mais cedo ou mais tarde. Faça bem feito o que precisa ser feito. Não faça esperando honras, não faça esperando reconhecimento, não faça esperando aplauso. Faça como estando fazendo para o Senhor. Às vezes nós
fazemos algo esperando o reconhecimento das pessoas e nós nos frustramos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e 24. Então, tudo que nós fizermos, devemos fazer com essa consciência de que estamos fazendo para o Senhor. Mesmo que o teu marido não reconheça o teu esforço, faça como para o Senhor. Mesmo que a tua esposa não reconheça, teus filhos, teus irmãos, teus pais, ainda que as outras pessoas não reconheçam, teu chefe, faça como estando fazendo para o Senhor. Faça bem feito, que precisa ser feito. E no tempo certo, a recompensa virá. E aí, finalizando, o versículo 28 diz: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O verdadeiro herói não é aquele que domina uma cidade, não é aquele que domina um povo, não é aquele que domina uma nação. O verdadeiro herói é aquele que domina a si mesmo. O verdadeiro herói é aquele que domina a si mesmo. É aquele que conhece as suas emoções, é aquele que controla as suas reações. E aí a gente vê o quanto é importante o fruto do Espírito. Veja, se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós teremos muita dificuldade em fazer o que precisa ser feito. Mas se nós estivermos cheios do Espírito, nós faremos o que precisa ser feito. Até porque Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, que nós sejamos realmente cheios do Espírito Santo, para que tenhamos o domínio próprio, para que sejamos o que precisamos ser, para que façamos o que precisamos fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida e através da nossa vida, tá bom? Eu espero que esses conselhos fiquem guardados em nosso coração e nós possamos viver para o louvor da glória de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero pedir mais uma vez que depois da oração você compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas para a glória de Deus, tá bom? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez compartilhando a Tua palavra, por mais uma semana que está finalizando. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de essa semana mais uma vez levar essa mensagem de fé e esperança a muitos corações. Que a Tua palavra fique guardada em cada coração e gere vida, gere mudança, gere transformação para o louvor da Tua glória. Restaura, Pai, a saúde daqueles que estão enfermos. Alegra, Senhor, o coração daqueles que estão tristes. Anima, Senhor, o coração daqueles que estão desanimados. Levanta aqueles que estão caídos, para que, ó Deus, possam a cada dia viver na presença do Senhor e desfrutando da bênção do Senhor. Cuida, Pai, de cada um de nós, nos concede um final de semana abençoado. Obrigado pela minha vida, pelos nossos familiares, obrigado pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que tem sido alcançada através deste programa. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, ou melhor, se Deus permitir, segunda-feira, né? Segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.